Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Deus é poderoso, grandioso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos nessa hora a abrirem comigo na palavra de Deus, na palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Josué 7, do versículo 1 ao versículo 13. Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Se você já achou, diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 7, versículo de 1 a 13. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e a espionaram. Ai, quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Versículo 4. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Versículo 7. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Versículo 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Versículo 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã,
pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para Te adorar, para render a Ti culto, adoração, para ouvirmos a Tua palavra e permitirmos que ela entre no nosso coração e faça morada. Senhor, no nome de Jesus, nessa hora, nós declaramos, Senhor, a nossa total dependência de Ti. Vem sobre este lugar, fique à vontade, Senhor. Vem ministrar o coração do Teu povo, da Tua igreja. Em nome de Jesus, repreendemos aqui desse lugar, bem como de todos aqueles que nos acompanham através dessa live, toda e qualquer ministração das trevas, nós repreendemos, e ao sairmos daqui, toda e qualquer tentativa, retaliação, tentativa de roubo, da palavra que será ministrada nessa noite, nós repreendemos desde já, em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz, amém, amém, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que nos permitiu estarmos aqui mais uma vez, reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para recebermos tudo aquilo que Ele preparou para nós nessa noite, amém, glória a Deus, aleluia. Dando continuidade à série de ministrações, cujo tema é conquistando como a geração de... Eu acho que a gente ainda vai lembrar disso, quando eu acabar até o final desse mês, todo mundo vai lembrar. Conquistando... Parece que só tem 4 pessoas aqui, ou tem mais? Vou dar mais uma oportunidade para você, tá? 1, 2, 3. Conquistando... Josué, aleluia. E hoje nós vamos falar sobre um episódio de derrota do povo de Deus. É importante falarmos também sobre isso, mas é muito importante. Vamos falar sobre o subtema, vamos dizer assim, os 3 pecados da derrota em Ai. Os 3 pecados da derrota em Ai. Amém? Mas antes de iniciarmos, antes de falarmos sobre essa ministração, eu gostaria de registrar aqui a minha gratidão pelas palavras de felicitações que recebi no meu aniversário, pelos presentes que recebi aqui. Eu me senti muito amado, muito amado. E depois eu percebi que estava precisando realmente de carinho, amor, do que presentes. E eu vou te explicar por quê. Aconteceu um fato assim, no meu aniversário, na terça-feira, que me fez pensar um pouco. A pastora me perguntou se eu gostaria de fazer alguma coisa, primeiramente no meu aniversário, como às vezes eu sempre faço, né? Um bolo, alguma coisa, alguma comemoração, e eu disse para ela que esse ano eu não queria fazer nada. Ela quase me arrastou para comprar um presente para mim no dia do meu aniversário. Insistiu tanto, começou insistindo desde segunda. Segunda eu, não quero não. Você está precisando de alguma coisa? Eu falei, não estou precisando de nada. Graças a Deus eu tenho tudo, não quero nada, não preciso de nada, estou satisfeito. Glória a Deus. Mas ela insistiu tanto que na terça-feira nós fomos no outlet. E eu confesso aos irmãos que eu estava assim meio sem ânimo, sabe, para fazer alguma coisa para mim.
minha saúde não está muito boa, não estou podendo comer muitas coisas. Mas depois, mulher, você sabe, né? Ela insiste tanto, não é assim as mulheres? Insiste tanto e a gente acaba, tá bom. A gente acaba cedendo, né? Porque foi com carinho, foi com amor. E aí fomos lá no outlet. E ela precisava também comprar outras coisas, né? Presente para uma outra pessoa. E aí nós entramos numa loja. E mas antes de ir lá, eu disse para ela que tinha recebido um e-mail de uma loja, que também tem no outlet. Por conta do meu aniversário, eu estava recebendo um desconto de R$100 nas compras acima de 200. Ou seja, 50% de desconto. Pô, um valor alto, né? 50%, 200, né? Quem sabe, né? Mas eu não estou precisando, né? E essa loja é uma loja que eu gosto de comprar camisas, né? Mas eu pensei, peraí, eu não... Estava tão assim, com uma sensação tão assim de não querer, sabe, nada. E aí nós fomos, e na primeira loja que nós entramos, eu me deparei com um tênis que eu gostei muito. Eu falei assim, puxa, que tênis bonito. Aí quando eu entrei, a pastora já estava dentro, escolhendo um sapato para uma pessoa, um presente. E aí eu pedi para a atendente pegar aquele tênis, e eu calcei, olhei, e a primeira coisa que a pastora falou, mas você está precisando de tênis? Eu falei, eu não estou precisando de nada. Ainda pensei, né? Por que ela me chamou então, né? Me chamou, insistiu tanto. Eu já tinha dito que não estava precisando de nada. Você está precisando de tênis? Eu falei, eu não estou precisando de nada. Você que insistiu para eu estar aqui, mas esse tênis eu gostei. E aí, calcei o tênis, comprei o tênis. Bonito, gostei. Aí passei pela loja que eu tinha recebido desconto. Aí eu olhei assim, mas nem entrei, rapidamente eu desisti. Eu falei, não vou não. E realmente esse ano eu não estava muito bem. Enfim, resumo. Não entrei nessa loja, não comprei camisa daquela loja que tinha desconto. Comprei o tênis dessa primeira loja. E quando eu cheguei aqui na terça-feira à noite, eu ganho 2 camisas dessa loja e ganho o tênis que eu comprei de tarde, o mesmo tênis. Será que é coincidência? Hein? Será? Eu ganhei o mesmo tênis que eu comprei. Eu tive 2 tipos de pensamento. O primeiro pensamento foi porque a pastora, quando eu sentei para comprar o tênis, ela disse, você está precisando? Eu acho que foi muito influenciado por esse. E eu pensei, o primeiro pensamento, não era para eu sair realmente de casa. Se eu ficasse em casa, eu ia ganhar o tênis, ia ganhar as camisas, não precisava trocar tênis, eu tinha que ir lá agora trocar esse tênis, porque eu não vou ficar com 2 iguais. Fomos nessa loja trocar o tênis, e eu não achei nada que eu gostasse, a não ser aquele tênis. Olha que coisa, irmãos. Aí eu disse para ela, sabe de uma? Fica com esse crédito para você, do tênis que ela me deu. Porque ela me deu o tênis e eu ganhei. Eu falei, não, vou ficar com o tênis da igreja, que a igreja deu, esse eu vou ficar. Agora o seu, pode ficar com crédito, você troca lá. Será que era ruim isso para ela, hein, Tema? Hein, Sueli? Calma, vou chegar lá, não antecipe a coisa. Aí eu falei, fica com esse crédito, é melhor a gente ir em outra loja. Aí pronto, eu escolho numa outra loja um tênis que eu gosto, é melhor do que comprar qualquer coisa e não, sabe, ser só por comprar. E assim, deu tudo certo. Então essa primeira coisa, primeiro pensamento, que não era para eu sair mesmo, eu não queria. Mas o segundo pensamento fez mais sentido para mim. Que realmente o Senhor queria me dar uns presentes, que moveu o coração de vocês. E eu precisava receber esse carinho, esse amor,
como eu realmente me senti. Eu me senti muito amado por vocês. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltando para a palavra de hoje. Os 3 pecados da derrota em Ai. Esses 3 pecados aconteceram aonde? Aonde? Jericó. Foi em Jericó. O povo pecou em Jericó, se contaminou, e quando foi lutar agora em Ai, eles saíram lá gritando: ai, ai, ai. Esse ai, ai, ai é brincadeira, tá, irmão? Mas eles foram derrotados em Ai. E eu estava pensando, meditando sobre essa palavra, e estava falando ao Senhor: Senhor, eu não tenho dificuldade nenhuma em saber que tudo que o Senhor faz é correto, perfeito. Sei que Tu és Deus. Estava falando porque com Deus, irmãos, nós precisamos saber como falamos. Tu és soberano, supremo, inquestionável. Quando nós lemos lá em Jó, capítulo 38, versículo de 1 a 6, a gente entende melhor. Jó 38, de 1 a 6. Olha o que Deus diz para Jó aí. Jó 38, de 1 a 6. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus falando com Jó. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem se assentou a sua pedra de esquina? Quem somos nós para questionar aquele que é inquestionável? E dessa forma eu perguntei ao Senhor em seguida: contudo, Senhor, o que pode pensar um ímpio acerca dessa palavra? Que o Senhor não exerceu misericórdia sobre a família de Acã? Afinal, ele admitiu que cometeu pecado. Ele não reconheceu o erro? Não confessou? Senhor, eu vou precisar ministrar a sua igreja acerca dessa palavra. Diferente, né? Sabe, irmãos, quando fazemos a pergunta da forma correta, a um Deus que é santo, com as motivações corretas, Ele se manifesta. Grava isso. Vou repetir de novo. Quando fazemos as perguntas da forma correta, a um Deus que é santo, com as motivações corretas, Ele se manifesta. E o Senhor começou a falar comigo: filho, o pecado de Acã foi muito grave. Muito grave mesmo. Sabe, irmãos, às vezes estamos tão acostumados a pecar, às vezes já faz parte até do nosso cotidiano, pecar e se arrepender do que fazemos, e meio que negligenciamos facilmente a palavra de Deus, e achamos que as consequências deixarão de vir sobre nós. Relaxamos. O temor a Deus se esfria.
nos relacionamos com esse Deus que é santo e poderoso de uma forma comum, de uma forma que não o respeitamos como ele deve ser respeitado. O pecado de Acã resultou em morte física de 36 pessoas. O pecado de Acã resultou em morte física de 36 pessoas. Acã, o pecado de Acã colocou em risco um exército de 3.000 homens. Fez com que todo o povo de Deus se afastasse da presença dele, colocando todos em risco. Foi um simples pecadinho. Não foi não. Vejam como tudo muda. Quando pensamos dessa forma, nossos olhos se abrem, entendemos melhor a gravidade do pecado de Acã. Irmãos, muito menos do que isso, quando uma pessoa aí no mundo, ela erra, quando ela morre, alguém morre em consequência de um erro de um, o que é que fazem? Cartazes no meio da rua: queremos justiça, queremos justiça. Por causa da morte de 36. O texto que lemos deixa muito claro que a derrota de Ai não foi o Senhor que causou, e sim a sua ausência. Porque se Deus estivesse com o povo ia perder. Ai, era um exército fraco. Os próprios espias disseram a Josué: não gasta não, só 3.000 homens, sim, acabou. Não gasta exército não gasta o físico, não gasta a força dos seus soldados não, que é fácil. Irmãos, e era literalmente mesmo fácil. Mas o problema não era na força, não era da quantidade, não era na força do inimigo. O problema era a condição que o povo de Deus se encontrava. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. A santidade de Deus é poderosamente destruidora. Moisés, tira as sandálias. Josué, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Deus continua sendo santo, mesmo no tempo da graça. Jesus disse: sede santos, assim como eu sou santo. Ananias e Safira foram exterminados pela santidade de Deus, não porque Deus os exterminou, não, pelo pecado. Não combina com Deus. A presença de Deus é poderosa. A gente não consegue ficar próximo de Deus, porque Deus é poderoso, se nós não estivermos baseados na palavra que assim Ele ordenou. Por que hoje nós temos acesso a Deus? Por quê? Porque o véu foi rasgado. Quem rasgou? Jesus. Alguém consegue se aproximar de Deus sem ser através de Jesus? Quem faz isso é exterminado, irmãos. Se literalmente acontecer, se não for através de Jesus, é exterminado. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O único acesso que nos leva a Deus é através de Jesus, pela misericórdia de Deus. Porque todos nós somos pecadores. A essência de Deus continua sendo a mesma. Ele continua sendo santo. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
As igrejas pouco falam sobre a santidade de Deus nos dias de hoje. Pregam mais sobre prosperidade, milagres, campanhas e mais campanhas, que mais nos conecta a essa terra, do que propriamente a presença de um Deus santo, que faz questão de estar no meio do seu povo. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela assim: Deus quer estar no trono do seu coração. E não, querido, num alto e sublime trono. Deus está lá longe, não. Deus quer estar no seu coração, através de Jesus. A resposta que Deus disse a Josué foi algo tão direto, tão simples, objetivo. Josué, por que você está prostrado? Israel pecou. É simples assim. Como é que Israel vai vencer? Se tem coisas contaminadas no meio do meu povo. Quando meditamos da forma como estamos ministrando aqui, capítulo 1, 2, 3, 4, né? Hoje nós estamos no 7º. Percebemos a importância de nos santificarmos. Em Josué 3, o Senhor disse a Josué: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no vosso meio. Nesse capítulo o Senhor diz de novo: diga ao povo para santificar, porque amanhã eu farei maravilhas. Se santificar para amanhã. O Senhor está falando o tempo todo. Nós vemos renovação de aliança, circuncisão. Para quê? Para que o povo pudesse, para que Deus pudesse caminhar com o povo. Deus quer andar com você no seu dia a dia, querido. Deus quer fazer parte da sua vida, do seu cotidiano. Você está aí? Guardamos mais a parte das maravilhas de Deus. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no vosso meio. Olha, Deus está falando que amanhã Ele vai fazer maravilhas. Oh, vai glória! Mas a gente guarda mais essa parte, não é? E a primeira? Santificai-vos. Já notaram isso? Já notaram que a gente não guarda muito? Só guarda quando a palavra é aquela palavra de: Deus vai abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Deus disse que o meu milagre vai chegar. O Senhor estabeleceu sobre esta igreja o ano do mover sobrenatural de Deus. Temos vivido o ano do mover sobrenatural de Deus aqui? Temos visto milagres, mas o nosso foco não é nos milagres. O nosso foco é no Senhor. E nunca pode deixar de ser, irmãos. A parte mais importante que precisa ser destacada da santificação, poucos lembram com ênfase. Irmãos, deixa eu te falar aqui. Estamos aqui nessa terra como passagem rumo à terra prometida, irmãos. O que vivemos aqui é uma passagem. O lugar que emana leite e mel, a nova Canaã espiritual, a Jerusalém espiritual de Deus. A gente vai viver, sabe quantos anos? Quantos anos você tem? Agora compara com essa quantidade de anos que eu vou te dizer. Eternamente. Consegue comparar? Eternamente. Tem alguma diferença? Não é nada o que a gente vive aqui. Mas nós continuamos tão presos a essa realidade.
tão presos, que deixamos de olhar da forma como devemos olhar para a eternidade, para a vida eterna. Por quê? Porque muito se fala sobre as promessas, quando que nós devemos dar foco total, sabe em quem? Naquele que prometeu. Ele é fiel à sua aliança. E nós vemos isso aqui no capítulo 7. O quanto que é importante a aliança que nós temos com Deus. Para quê, irmãos? Para não sermos destruídos, para prosperarmos, para vencermos contra o nosso adversário, contra os inimigos. Toda uma geração que saiu do Egito, preste atenção nisso, morreu no deserto. Toda uma geração. Com exceção de quem? Josué e Caleb. Não podemos relativizar o pecado, irmãos. Não podemos. Vai por mim. Não faz cafuné em pecado, não. Não faz carinho nele, não. Sabe o pecado que você caiu? Que Deus te afastou? Ou melhor, que você se afastou de Deus? O inimigo quer fazer de novo a mesma coisa, para tirar você da presença. Abre seu olho. O pecado pode ser gostoso na hora da cobiça, mas seus frutos, irmãos, são terrivelmente amargos, traz consequências gravíssimas para todo um povo. E não é porque Deus é severo, não. Deus é santo. Ele não relativiza a sua santidade, não. Ele é santo e ponto final, é santo. Ele continua fiel à aliança e ponto. A santidade de Deus talvez seja algo que seja difícil muitas vezes de entendermos com os nossos olhos humanos. Não confunda santidade com severidade. Deus é santo. Israel pecou. Como dissesse assim, eu avisei, né? E eu ainda avisei. E eu ainda falei, levantei uma pessoa para te informar, para lhe abrir seus olhos. E você já caiu nessa, né? E agora você está caindo de novo, né? Eu já levantei uma pessoa para te alertar, para falar com você que você não deve mais fazer isso. E você parou de fazer e agora está voltando a fazer a mesma coisa. Deus é santo, irmãos. Não brinca não, porque uma hora o negócio pega feio. E aí já foi. A pastora mesmo, Deus falou uma palavra com a pastora, uma palavra de dura. Mostrou na Bíblia, aquele que muitas vezes é advertido. Lembra desse tempo? Que endurece a cerviz, será destruído repentinamente. Provérbios 29. Não brinca não, irmãos. Não brinca não. Mas isso tem muito tempo, a pastora está lembrando aqui. Isso já faz muito tempo. O Senhor deixou bem claro o que aconteceria se alguém se apoderasse dos despojos consagrados à destruição. E ainda assim apareceu um para cometer loucura. Acã foi louco. Foi uma loucura o que Acã fez. Imagina que às vezes a gente está relativizando. Espera aí, mas ele confessou. Ele cometeu, foi uma loucura absurda. Primeiro pecado da derrota em Ai, violação da aliança.
Israel pecou, violou a aliança que eu ordenei. O que é aliança, pastor? Para você pode ser uma coisa, mas para Deus é seríssimo. Em Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que Deus fala aqui é tremendo. As promessas de Deus são coisas maravilhosas demais, tremendo. Fazer uma aliança com Deus não é a mesma coisa de fazermos uma aliança com pessoas semelhantes a nós. Repito, Deus é santo. O que devemos destacar nessa aliança é que Ele garante que irá conosco. Porém, toda aliança, ambas as partes precisam honrar. Uma aliança comum não é assim? Claro que Deus vai honrar da parte dele. Mas uma aliança comum, para ser aliança, precisa ser honrada. Em toda a palavra do Senhor, toda a palavra de Deus, vemos claramente o quanto o nosso Deus está atento à sua aliança conosco. E quando violamos a aliança, resulta em separação com Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, a palavra de Deus diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, a nação de Israel é uma nação extremamente abençoada. Israel abençoa o mundo em tecnologia. Israel abençoa o mundo em ciência, em armas, em armamento. Israel é uma potência, e é do tamanho do estado de Sergipe. Israel, uma grande potência mundial. Por quê, irmãos? A palavra de Deus está sobre Israel. A aliança de Deus está sobre Israel. Quantos já se levantaram para destruir Israel? Consegue não. Israel é o coração do mundo. O que acontece em Israel é notícia para o mundo inteiro. A nação de Israel foi estabelecida e constituída debaixo de uma aliança, onde essa aliança resulta em poder de Deus sobre o povo. E quando o povo violou a aliança, o que aconteceu? Israel pereceu, Israel foi derrotado, porque violou a aliança com o Senhor. Segundo pecado da derrota, em Ai, apossar-se de coisas consagradas. Mesmo versículo 11, Israel pecou, apossou-se de coisas consagradas. Me chamou muito a atenção quando o texto se refere ao despojo de Jericó como coisas consagradas à destruição. Já viu isso? Normalmente consagramos coisas para seria uma bênção para nós, né? Não consagramos ao Senhor que possa nos abençoar, né? Mas os despojos de Jericó foram consagrados à destruição, contaminação.
Abra sua Bíblia aí em Josué. Nós falamos sobre isso na semana passada, irmãos. É por isso que é bacana a gente meditar assim, porque a gente vai construindo pensamentos, porque a gente vai construindo edificações espirituais dentro de nós. Olha o que diz aí em Josué capítulo 6, versículo 17 e 18. Olha o que o Senhor disse para Josué, antes das muralhas de Jericó caírem. Olha o que Deus falou para Josué: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para quê? Destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Por quê? Porque fizeram aliança com quê? Com os espias, fizeram alianças com Josué. Porque a prostituta, lembra que nós falamos sobre isso? Ela guardou os espias na sua casa, Josué e Caleb, não foi? E eles foram poupados. Aí ele continua dizendo no versículo 18: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Deus avisou, não? Deus continua avisando nos dias de hoje ou não? Continua, irmãos. Continua. Nosso coração está muito entregue já às coisas. Nós desejamos, nós queremos as coisas, para esquecermos, não ouvimos mais a voz de Deus, não, irmão. Eu costumo dizer que quando a gente coloca o nosso coração, já era, não ouve mais voz de Deus, não. Não tem como. O nosso coração é enganoso. Não vai ouvir, irmão. Não adianta. Você é carne. Hormônio, estava falando ontem com uma pessoa, hormônio não se converte, não. Não se converte. Vou orar para os meus hormônios. Não vai não, irmão. Carne continua sendo carne. Vai sempre militar contra o espírito. Aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Apossar-se de coisas consagradas trouxeram ruínas sobre o povo. Precisamos pensar sobre o nosso relacionamento com o nosso Deus Santo. Acã cobiçou uma linda capa, ao ponto de esquecer-se da aliança com Deus. Eita coraçãozinho, viu? Esse do homem. E vemos aqui um paralelo entre o pecado de Adão, Eva, com o pecado de Acã. Vemos aqui um paralelo aqui. O primeiro pecado do homem na terra prometida. O que aconteceu aqui? O primeiro pecado do homem foi aqui. Foi o pecado de Acã. Depois da terra prometida. Lembra que eu falei aqui sobre a circuncisão? Sobre a consagração? O povo estava consagrado. Separado. As muralhas foram ruínas. Por quê? Por causa da consagração. Por causa da preparação, por causa da santidade, porque o Senhor falou para Josué: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas. Aí o povo entra na terra prometida. Primeiro pecado aqui, a capa de Acã foi o primeiro pecado da terra prometida. O que resultou? O que aconteceu? Separação do homem com Deus. Destruição, consequências. Todo um povo sofreu as consequências do pecado de Acã. Todo o povo. Assim também como todo homem sofreu e sofre até hoje as consequências do pecado de Adão. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Na verdade, Deus agiu em grande misericórdia em revelar
contaminação do pecado de Acã. Imagina se Deus não revelasse. Pensa um pouco aí. O que aconteceria? Irmãos, perceberam como muda nosso foco, nosso entendimento, a nossa visão? Já pensou se Deus não revela a contaminação? Sabe, irmãos, uma coisa eu posso dizer para vocês: Deus sempre revela contaminação. Oh, irmãos, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Sempre Deus revela. Irmãos, Ele revela, sabe por quê? Porque Ele quer andar com o povo. Porque Ele quer caminhar com o povo. Ele quer caminhar com a sua igreja. Não seria justo, irmão, por causa de Deus parar de caminhar com toda uma igreja, todo o povo? Pensando aqui no Velho Testamento também, não seria justo, irmãos. Qual culpa tem os outros? Por causa do pecado de Acã? Mas o pecado de Acã trouxe contaminação, e aí, vai fazer o quê? Deus está separado, vai fazer o quê? Deus não quer andar separado, por isso que Ele revela. A contaminação sempre. A Bíblia diz que não existe nada que esteja em oculto, que não venha a ser revelado. Deus agiu em grande misericórdia, em revelar a contaminação do pecado de Acã. Se não fosse assim, nós poderíamos estar pensando, era uma vez o povo de Deus. Finish. Só derrota e humilhação. Quando meditamos aqui no pecado de Acã da forma correta, compreendemos com mais profundidade os porquês e as consequências de todas as vezes que o povo de Deus violava a aliança com Deus. Deus nunca quis que Adão violasse a aliança. Deus nunca quis que Acã causasse destruição para o seu povo. Não, Deus nunca quis isso. Deus nunca quis que nenhum de nós sofrêssemos o que sofremos muitas vezes por não observar e honrar a aliança que nós temos com Ele. No fundo, o que sofremos são frutos da nossa parte da aliança, porque não observamos a aliança. Na verdade, empurramos Deus para longe de nós todas as vezes que violamos a aliança que temos com Ele. Por isso que Deus enviou o seu Filho amado para restaurar a aliança com Ele. Por isso que Ele enviou Jesus. Deus é extremamente maravilhoso, misericordioso, sempre bom e fiel à sua palavra. Deus ainda diz para Josué o que precisava ser feito. Instrui, versículo 12 e 13. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por quê? Porque Israel pecou. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Santifique o povo. Vá, santifique o povo. Santifique-se para amanhã. Deus ainda queria fazer coisas grandiosas. Deus ainda queria se manifestar. Vá, santifica. Terceiro pecado e último da derrota em Ai: levar contaminação para dentro do acampamento.
No mesmo versículo 11, Israel pecou, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Sabe, irmãos, uma coisa é você violar a aliança, outra coisa é você levar a contaminação para dentro de casa. Meu Deus. Violar a aliança está mais ligado à desobediência, a uma instrução de Deus, a uma determinação de Deus, que inclusive resultaria em proteção para nós, conquista. Contudo, se apossar e agora levar para dentro do acampamento era algo mais grave ainda, porque ele estava trazendo contaminação não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. O exemplo de Ai, aqui para nós, é algo que precisa estar sempre vivo dentro de nós. Quando violamos a aliança, levando separação de um povo, como eu disse aqui no início, coloca a vida de pessoas inocentes em risco. Isso é grave demais. Pessoas morrem. A família toda de Acã morreu e foi exterminada da terra. Isso por quê? Para que não trouxesse uma consequência pior para o povo pela ausência de Deus. Era pior para o povo? Era ou não? Mas porque Deus, Deus, você pode deixar para lá isso aí, vamos esquecer isso aí, né, Deus? Deus, esquece essa conversa aí, você falou isso tudo bem, mas aí, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer disso aí, Deus. Eu sinto de ser eu a te dizer, Deus não faz isso não, irmão, porque Deus é santo. Deus é santo. E eu ainda digo mais para nós aqui nessa noite, é bom a gente olhar para o nosso pecado, olhar para dentro de nós, se examinar em todo o tempo, porque a separação com Deus, meu Deus, é algo tremendo, é algo terrivelmente tremendo. Imagina um Deus poderosamente santo, tendo que conviver com um povo contaminado, que negócio sem sentido, que violou a aliança, levando para todo o acampamento objetos que o próprio Deus alertou que não deveria se apossar e levar. Acã foi insano. Acã foi louco, cometeu loucura, como diz aí nesse capítulo. Vamos ler Josué 8, 7 ou 8. Acho que é 7, né? Aqui, versículo 15. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo. Deus falou antes. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura. Pastor, você está pregando aí sobre esse tempo, é o tempo do Velho Testamento. Mas esse Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento, como você queira chamar, porque para mim não existe separação nenhuma. Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo santo. Continua sendo santo.
E continua dizendo para cada um de nós: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora eu entendo perfeitamente o quanto Deus agiu em misericórdia com o povo aqui. O quanto Deus foi bondoso aqui. O quanto o homem tem um coração duro acá. O mal precisa ser cortado pela raiz, para que não se alastre, para que não continue, porque quando o mal ele é contaminado, quando ele é instaurado, a separação só faz aumentar nossa com Deus, até o dia que nós pararmos e cortarmos pela raiz. Não vou deixar mais que esse mal esteja na minha vida. Essa contaminação é violação à minha aliança com Deus. Apenas a família de Noé entrou na arca, lembra? Porque toda uma geração estava insensível à voz de Deus, em busca dos seus próprios prazeres, interesses e vontades. E a palavra do Senhor diz que a volta do Senhor será como os dias de Noé. O povo casando-se e dando-se em casamento. A pior consequência do pecado, o pessoal do louvor pode vir. A pior consequência do pecado que devemos ter em nossas mentes, sabe o que é? É nos afastarmos de Deus. Quando você tiver que lidar com um pecado, ou com ânsias da sua carne, vontade da sua carne se manifestar, lembre-se disso. Você vai se afastar vale a pena você se afastar da presença de Deus por causa desse prazer? Vale a pena? Vale a pena você violar a aliança que você tem com Deus? E eu preciso dizer, querido, e mais uma vez reforçar sobre a outra parte da aliança, que o Senhor disse que estaria todos os dias, que o Senhor abençoaria, que o Senhor faria prosperar. Eu preciso te lembrar, porque essa parte, sabe quando acontece? Você se enche de alegria, de riso, você fica como quem sonha. Quem fez da geração de Josué ser uma geração vencedora foi o Senhor dos Exércitos, o qual eles tinham uma aliança. Deus está dizendo isso para nós hoje. Se quisermos conquistar como a geração de Josué, devemos estar cada dia mais atentos à aliança com Ele. Devemos nos santificar cada dia mais, nos abster das coisas consagradas à destruição, as obras da carne. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Sabe, irmãos, precisamos ter esse hábito e esse entendimento. Pecamos, o Senhor perdoa, mas nós precisamos renovar a nossa aliança. Nós precisamos declarar isso no mundo espiritual: Senhor, eu te peço perdão, renova a minha aliança. Quantas vezes nós estamos vendo em apenas um livro de Josué, quantas vezes o povo está renovando a aliança, se consagrando, o mesmo povo,
Nesse mesmo capítulo nós vemos isso no final. Olha o que acontece no final, olha o que diz aí. Não, acho que é no 8. No 8. Versículo 38, versículo 30. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que estava escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ela ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Versículo 33, todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé. Já vimos isso aqui, né? Dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte ao monte Zerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer te abençoar. Quer fazer da sua casa uma casa vencedora, que conquista no Senhor com Ele. Fecha os teus olhos nessa hora. Meu Deus, meu Deus, Deus quer nos fortalecer nele, para vivermos esse tempo de batalhas, de lutas. Deus está apontando para Ele, para vivermos para Ele, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus como verdadeiros discípulos. Sabe, irmãos, não podemos deixar que as coisas desse mundo esfriem o nosso coração. Não podemos deixar. Não podemos deixar que as coisas que atraem os nossos corações possam tomar o lugar de Deus. Nós devemos servi-lo, continuar buscando, como no primeiro amor, Eu não sei quanto tempo você tem que entregou a sua vida para Jesus, mas eu quero te lembrar esse dia. Eu quero te lembrar nessa hora, esse dia, o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Como você está hoje em relação a esse dia? A chama do desejo por Deus aumentou? Seja sincero com você mesmo. Você continua desejando o Senhor, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, se alegrando na casa do Senhor da mesma forma como você, quando você entregou a sua vida para Jesus, aqueles dias que você vivia no início do seu caminhar com Cristo, é a mesma coisa? Eu preciso te dizer, querido, no nome de Jesus, a presença de Deus está sobre esse lugar. Nós estamos aqui diante da presença de um Deus que é santo e poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Eu quero falar para você que entrou aqui e você ouviu essa palavra e você sente hoje que essa palavra Deus está falando ao seu coração, e você sente que precisa renovar a aliança com o Senhor, que você precisa dessa chama, desse fogo, o fogo da presença de Deus. Fique de pé no seu lugar.
olhe para mim, querido, não olhe, não pense que sou eu. É você e Deus aí, é você e Deus. É você e o Senhor. Ele está aqui, creia nisso. Essa palavra vem do coração do Senhor para a igreja. O Senhor quer transformar a sua história. Eu preciso dizer que o Senhor quer te abençoar. Ei, o Senhor quer te dar o melhor dessa terra. Ei, Ele quer caminhar lado a lado contigo. Oriava supri andarai, Ele cantará bassari andarai. Não tem só Jericó, não tem só Jericó. Sabe, irmãos, eu estava pensando, meditando nessa palavra. O povo estava ali, guerreando por Jericó. Estava. Eu fico imaginando no momento que o povo estava avançando para conquistar Jericó, o que não estava no coração de Acã? O que Acã deixou entrar no coração dele? E nós precisamos olhar para Acã, não como uma figura repugnante, mas um ser humano que errou. Olhar para o exemplo de Acã e não cometermos os mesmos erros, porque Deus quer derramar a glória dele sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quer que todos olhem para você e vejam a glória do Senhor. Ele está dizendo para você: filho, filha, tem pecado, arranca, tira, santifique-se. Filho, filha, santifique-se. Ah, mas eu estou sentindo isso. Querido, é você e Deus, não sou eu. É a aliança que você tem com o Senhor. Ei, é o Senhor que está dizendo nessa noite. É o Senhor que te chama para a renovação de uma aliança. É o Senhor que te chama para que o fogo da presença dEle esteja sobre a sua vida, possa queimar ainda mais. Aleluia. Oh, aleluia. Yamanai, andaraba subri andarai. Feche os teus olhos no seu lugar. Apresente o seu coração ao Senhor. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu preciso te dizer, eu quero te dizer que o Senhor está aqui nessa noite. E eu preciso também te dizer, pastor, eu preciso te dizer que a morte física hoje não acontece mais por causa da graça de Deus, amém? Através de Jesus, amém? Mas a morte espiritual continua acontecendo. Eu preciso te dizer isso. A morte espiritual continua acontecendo. Não vamos ver mais uma família sendo apedrejada e lançada ao fogo, mas nós podemos ver pessoas se esfriando. Nós podemos ver pessoas se distanciando cada vez mais do Senhor. E eu preciso te dizer, essa não é a vontade de Deus para você. Ele quer que você se aproxime cada vez mais dele. Nós vamos agora ministrar um louvor. Um louvor que nós iremos apresentar ao Senhor como se fosse uma oração. Uma oração que fazemos ao Senhor com o nosso coração. Feche os teus olhos nessa hora.